Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o sievert, SV, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa, a energia dos raios cósmicos por unidade de massa do corpo que recebe. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude. Quanto mais alto você vai, né, em aviões, maior a sua exposição aos raios cósmicos, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente, foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma, ou seja, na América do Sul para a Europa, atravessando o Oceano Atlântico. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que é aquela que o avião fica numa velocidade constante, e depois que ele já atingiu sua altura, em que ele vai voar ali até quase na hora do pouso, nessa fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% total de voo, e essa é a parte que, se você não prestar atenção, você tropeça. A fase onde foi feitas as medidas é a fase de cruzeiro, que não é o voo total, mas sim 80% do tempo de voo. Então, essa medida que você recebe, que ele vai falar agora, ó, vamos terminar de ler. Os resultados indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que representa 80% do tempo total de voo, desse trecho intercontinental, né, que vai de América do Sul para a Europa, é de 2 microsieverts por hora. Não sei se fala sievert, gente. Se for sieverts, uma coisa assim, me perdoem. Ou seja, a cada hora de voo nessa fase de cruzeiro, então o que, que vai acontecer? Para mim não ficou super claro, mas eu tenho que supor que enquanto está na decolagem ou no pouso, que não é a fase de cruzeiro, essa quantidade é desprezível perto do total que você fica em exposição durante a fase de cruzeiro. Então eu vou desconsiderar os outros 20%, como se não recebesse nada de energia de radiação cósmica. Isso acho que podia ter um pouquinho mais claro, mas acho que foi de propósito, assim, porque você tinha que prestar atenção nisso aqui. Então, 80% do tempo de voo é que a pessoa está recebendo a energia da radiação cósmica, os outros 20% não, ou é desprezível, que é nessa taxa aqui, ó, 2 microsieverts por hora. Lembra que isso aqui, ó, é um prefixo de unidade, que é um micro, que equivale a 10 elevado a menos 6, tá? Continuando. As normas internacionais da aviação civil limitam em 1.000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuem em voos intercontinentais. Ou seja, aquela tripulação que trabalha em voo intercontinental está mais sujeita a ficar muito tempo nessa exposição de velocidade de cruzeiro, em altas altitudes, né? Eles só podem trabalhar 1.000 horas por ano, é o limite. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia, agora é outra história, agora é radiografia torácica é estimada em 0,2 millisieverts. Tá? Então aqui ó, tem outro prefixo, não é mais o micro, esse aqui é o milli, equivale a 10 a menos 3. Né? Aí tem a fonte aqui. A quantas radiografias torácicas, a pergunta, corresponde a dose de radiação ionizante a qual um tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano, tá? Em um ano, então o que eu vou ter que supor? Que em um ano ele voou ali, seria o máximo, né? Que ele voou as 1.000 horas que ele tem, que ele pode, né? Que ele não voou menos, também podia ter ficado um pouquinho mais claro, mas tudo bem, não tem por onde correr, não tem por onde correr. Digamos então que esse tripulante viajou suas 1.000 horas. Então, no total, ele vai, como ele recebe 2 microsieverts por hora, se ele tivesse recebido durante todo esse tempo de voo, porque esse 1.000 horas é de voo, então ele teria recebido 2 microsieverts vezes 1.000, porque por hora ele recebe 2 microsieverts. Sievert, sei lá, enfim. 2 microsieverts, o sievert, por hora. Então, se eu multiplicar por 1.000, daria o que ele recebeu. Não é, porque não é durante todas as 1.000 horas que ele voa que ele está recebendo radiação cósmica. 20% do tempo ele está decolando, ainda antes de atingir a altitude de cruzeiro, ou depois pousando. Então, é 80% do tempo dessas 1.000 horas que ele passa voando, que é o tempo em que ele fica recebendo 2 microsieverts
de radiação cósmica por hora. Então, vamos calcular a energia total que ele recebe, né? Que ele chama de energia, né? Para quantificar a dose de radiação. Então, vou colocar aqui em radiação total que ele recebe. Eu não vou pegar o 1000 horas, só que não é todas as 1000 horas em que ele está recebendo essa taxa, é só 80% dessas 1000 horas, porque é o tempo que ele fica realmente cedendo, recebendo, que é a fase de cruzeiro. E esse 0,8, se você não coloca, dá a resposta B de bola, dá 10. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu, que fui fazer a primeira vez, fiz com pressa, o espertinho aqui, que sou eu, né? Fui fazer com pressa, esqueci o 0,8, cheguei no 10, falei, não é possível, né? Aí eu fui ver, era 80% do tempo de voo. Tá? Então, cuidado, não é fazer com pressa, que nem eu fiz, senão você tropeça mesmo. Então, é 0,8 de 1000 horas, que vai ser 800 horas, dessas 1000 horas que ele voa em um ano, né? São só durante 800 dessas 1000 que ele está lá em exposição a raios cósmicos. Então, essa é a quantidade que vai dar 800 horas, que você vai multiplicar por 2 micro, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6. Porque isso aqui eu queria sair por hora, vezes a quantidade de horas em um ano, vai dar o total de energia que ele recebeu, de radiação, né? Que ele fala que é taxa de radiação, né? Dose de radiação. Então, a radiação total que ele recebe nas 1000 horas, você pega 80% das 1000 horas, que é enquanto ele está recebendo radiação, e multiplica pela radiação por hora. E aí você vai encontrar 800 vezes 2, né? Vai dar 1600, né? Que isso aqui é 800 vezes 2, dá 1600 vezes 10 a menos 6. O quê? SV. Aí o que eu vou fazer? Eu quero quantas radiografias torácicas ele conseguiria tirar que daria essa mesma quantidade de radiação. Então você vai pegar o total, vou escrever de outro jeito, escrever 16 vezes 10 a menos 4. Como assim, professor? Ó, eu dividi aqui por 100, aí para compensar e fica para tirar os zeros, mas pode simplesmente dividir por 100 assim? Não. Você multiplica por 100 aqui na potência de 10, você tirou com uma mão e colocou com a outra. 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 4, né? Que é menos 6 mais 2. Então, 1.600 vezes 10 a menos 6 é o mesmo que 16 vezes 10 a menos 4. Esse jeito aqui fica mais fácil fazer conta, ao meu ver. E divido pela radiação de uma única radiografia torácica, que é 0,2 micro. 0,2 vezes 10 a menos 3 sieverts. Eu sempre falo do poder da divisão. O que essa divisão vai te dizer? Quantas vezes o de cima é maior que o de baixo, ou quantos do de baixo cabem no de cima. Ou seja, quantas radiografias torácicas, né, ele consegue. Parece que eu errei alguma conta, gente. O que eu errei de conta? Errei conta aqui, não é possível. É aqui. Não, tá certo, está certo. Vamos até o fim. Quantas vezes o de baixo, ou seja, quantas radiografias torácicas cabem nessa energia que ele recebe em 1000 horas por ano que ele voa, e quanto que ele recebe durante essas 1000 horas, porque durante essas 1000 horas são 800 que ele recebe, 200 horas desses 1000 horas, ele não está recebendo radiação cósmica, mas está voando. Então vamos lá. Vou deixar aqui em cima 16 vezes 10 a menos 4. Vou fazer o mesmo que o de baixo, que eu vou deixar no inteiro potência de 10. Então aqui eu vou escrever 2. Peraí, isso aqui foi 2, é porque eu multipliquei aqui por 10. Então eu tenho que dividir isso aqui por 10, para compensar. 10 a menos 3 dividido por 10 vira 10 a menos 4. Né? Que é menos 3 menos 1. 10 a menos 4 com 10 a menos 4 fica 16 sobre 2. Ou seja, vai dar N igual a... N é a quantidade o quê? De radiografias torácicas. Na verdade, é a quantidade que eu cheguei aqui, torácica. Quantas radiografias torácicas? Ou seja, fazendo 8 radiografias torácicas, o paciente ficaria em exposição à mesma quantidade de energia de radiação que um tripulante que trabalha 1000 horas nesse trecho Rio-São Paulo fica exposto. Então, se ele fizesse 8 radiografias torácicas por ano, daria a mesma quantidade de energia, tá certo? Então, muito cuidado, você esqueceu desse 0,8 aqui, porque não fica o tempo todo recebendo radiação cósmica, mas somente na fase cruzeiro. Isso podia ter ficado um pouquinho mais claro, né? Porque ele não fala muito sobre os outros 20%, só fala que nos 80% recebe tanto. E se no 20% receberia uma quantidade menor, teria que calcular, né? Mas aí não fala, vou supor que nada, ou desprezível. Tá certo? Então fica com a resposta da letra A de amor.